Vamos então à nossa última regra de acentuação, que é a regra do acento diferencial, certo? Essa regra do acento diferencial, ela ficou infinitamente mais simples do que ela era anteriormente. Aliás, já teriam que ter retirado esses acentos diferenciais há muito tempo, não é verdade? E agora, vou confessar publicamente uma coisa aqui, né? Quando eu me alfabetizei em 1970. Em 1971, teve a reforma ortográfica anterior a essa. Então, quando eu me alfabetizei, na minha cartilha, a palavra ovo levava acento. Não sei para quê, talvez para diferenciar de ovo. A palavra espelho levava acento para diferenciar de espelho. Né? Então, existiam muitos acentos diferenciais na língua portuguesa. E em 1971, né, eles fizeram aquela reforma ortográfica e mantiveram só 12 acentos diferenciais. E agora, né, eles simplificaram mais ainda esta regra. Então ficou uma beleza agora. Acento diferencial. Tá? Então não sei se vocês se lembram, não é? Que antes desse acordo ortográfico, né, pelo levava acento, isso tudo caiu. Tá? O para, verbo, levava acento. Para diferenciar do para, preposição. Pelo, cabelo, levava acento. Para diferenciar de pelo com esse acento aqui, não é? Que é o pelo do verbo pelar, eu pelo, tu pelas, ele pela. Para diferenciar desse pelo sem acento nenhum, que é a preposição per mais o, por mais o, né? E então esses acentos todos caíram, tá? E aí sempre tem alguém saudosista que diz assim, tá, mas como é que eu vou diferenciar? Como é que eu vou ler essa frase assim, olha aqui. Por exemplo, eu pelo, porque antes da reforma era assim, eu pelo o pelo do meu cachorro, eu pelo o pelo do meu cachorro, pelo menos uma vez ao ano. Tá? Antes da reforma era assim que se escrevia essa frase. Depois da reforma, se escreve assim. Tudo assim. E aí, sempre tem um saudosista que diz assim, tá, mas que horror, como é que eu vou ler essa frase? Ficou muito mais difícil, não é verdade? E aí eu vou dizer para essa pessoa saudosista, mas quem é que vai escrever uma frase assim? Né? Só um professor de português mesmo, né? Meio que tem um parafuso a menos aqui para exemplificar esses acentos, né? Então caiu tudo isso. O pera, não é? Levava acento, pera sem acento agora, né? E por aí vai, tá? Quais foram os acentos que ficaram aqui? Tá? Ficou o por, tá? Por com acento e por sem acento, certo? Esse por aqui é o por verbo e esse por sem acento é a minha preposição, tá? Então por com acento, tá? Para diferenciar de por sem acento, que vai ser a minha preposição, tá? Esse acento aqui até que a gente pode dizer que ele ainda deveria permanecer, né? Porque eu posso dizer assim, ó, eu vou pôr, ó, com acento, por verbo, os livros aqui, eu vou pôr os livros aqui, por enquanto, sem acento nenhum, porque aqui eu tenho a minha preposição, certo? Tá? Uma outra palavra, né, que manteve o acento diferencial, e esse acento diferencial, a gente pode dizer que sem dúvida ele é o mais importante de todos, é o pôde, certo? Aí o verbo está no passado, ele está no pretérito. Para diferenciar de pode, sem acento nenhum, que é o verbo no presente. Então aqui o acento diferencial, ele se torna realmente necessário. Pôde no passado, para diferenciar de pode, sem acento nenhum, que é no presente. Tá? Então aqui o acento ele é muito necessário, por quê? Porque eu poderia dizer, porque essa frase aqui, ó, se eu escrevo essa frase assim, ela não pode me atender, por exemplo. Se eu não tivesse o acento diferencial aqui, eu não saberia, não é, diferenciar essa frase do presente e do passado, né? Então, se eu quero colocar no presente, ela não pode. Agora, se eu quero colocar essa frase no passado, ela não pode,
Tá bem? Certo? Também podemos incluir aqui, né, nesse acento diferencial, alguns gramáticos incluem o tem com acento, né, plural, para diferenciar de tem sem acento que é singular, o vem com acento plural, o vem sem acento singular, mas isso nós já trabalhamos lá na regra das, né, oxítonas, ok? Então, de regrinhas de acentuação, por enquanto, é isso. Com isso, então, vamos passar nas nossas lâminas aqui para darmos uma olhadinha em questões que já foram questões de concursos das mais diversas bancas sobre esse assunto. Vamos tentar praticar um pouquinho aqui as regras de acentuação gráfica que acabamos de ver. Então, vamos pegar essa primeira questão aqui. Assinale a opção em que todas as palavras são acentuadas de acordo com a mesma regra. Isso é uma questão de praxe. Eu trouxe questões aqui de vários estilos para você se familiarizar com os enunciados, né? Então, eles sempre vão colocar uma questão assim, né? As bancas costumam colocar qual a sequência de palavras que é acentuada pela mesma regra. Então, olha aqui, ó. César é uma paroxítona terminada em R. Matemática é proparoxítona e máquina é proparoxítona, né? Então, aqui eu tenho paroxítona e proparoxítona, já excluo essa alternativa. Crônicas, proparoxítona. Próprias, paroxítona terminada em ditongo. E português é uma oxítona. Então veja bem que confusão. Eu tenho proparoxítona, paroxítona e oxítona. Então já excluo essa aqui também. Época, proparoxítona. Útil, paroxítona terminada em L. E várias paroxítonas terminadas em ditongo. Então misturou, ó, proparoxítonas com paroxítonas e excluo essa aqui também. Histórias, paroxítona terminada em ditongo. Sérias, paroxítona terminada em ditongo. Ginásio, paroxítona terminada em ditongo. Todas as palavras obedecem a mesma regra. Por quê? Porque todas essas palavras são palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Ok? Rádio, paroxítona terminada em ditongo. Literária, paroxítona terminada em ditongo. Gramática, proparoxítona. Então, neste caso aqui, a alternativa correta seria a letra D de Dinamarca. Ok? Bom, a respeito dessas paroxítonas terminadas em ditongo, eu gostaria que você acompanhasse o meu raciocínio aqui na lousa, certo? Vamos prestar um pouquinho de atenção nisso, porque isso aqui é uma das coisas que eles mais pedem em provas de concurso, tá? Por exemplo, vamos colocar duas palavras ali, ó, que aparecem na questão. Vamos colocar, por exemplo, a palavra literária, certo? Literária. Vamos colocar a palavra rádio e vamos colocar a palavra história, certo? Bom, por que essas palavras todas são acentuadas? Porque elas são palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Paroxítona terminada em ditongo, paroxítona terminada em ditongo. O que é o tal do ditongo? O ditongo é o encontro de uma vogal, de uma semivogal mais uma vogal na mesma sílaba, né? Então, para que haja ditongo, eu tenho que ter duas vogais na mesma sílaba da palavra. Tá? Então, como é que eu vou separar a palavra literária? Eu vou separar assim, ó. Literária. Palavra rádio. Rádio. A palavra história. História. Então, elas são todas paroxítonas. E todas terminam em ditongo, porque eu tenho vogais aqui na mesma sílaba. Qual é o problema? Por que eles gostam tanto de explorar a acentuação das paroxítonas terminadas em ditongo? Porque tem gente que separa essas palavras assim, ó. Literária. Rádio. História. Certo? Tem gente que separa o ditongo, que quebra o ditongo, né? Agora, se você separar assim, que é errado, ou assim, eu não sei se você observa que você vai acentuar a palavra igual, né? Porque aqui eu vou acentuar porque é paroxítona terminada em ditongo, e aqui ela vai ficar o quê? Proparoxítona. Última, penúltima, antepenúltima, não é? Proparoxítona. Tá bem? Então, acentuar, eu vou acentuar igual. Só que na hora de justificar a acentuação vai ficar errado.
Por quê? Porque, na verdade, isso aqui tudo está errado. Não se separam assim essas palavras. Essas palavras são separadas dessa forma. Paroxítonas terminadas em ditongo. Então, por favor, não confundir a palavra paroxítona terminada em ditongo com palavra proparoxítona, ok? Vamos voltar, então, aqui nas nossas questões. Certo? Acentua-se exatamente pela mesma regra ocorrente em glória a palavra presente na alternativa. Veja bem, de novo, ó como as bancas têm preferência pelas paroxítonas terminadas em ditongo. Veja bem aqui, ó. Glória, paroxítona terminada em ditongo. Aqui, qual é a palavra que eu tenho aqui que é paroxítona terminada em ditongo? Céu é monossílabo. Es é monossílabo. Heróico tem ditongo aberto oi, mas é uma paroxítona, mas não termina em ditongo e inclusive perdeu o acento. Própria, paroxítona terminada em ditongo. E o tem é monossílabo. Então, de novo, a alternativa correta é a letra D de Dinamarca. Certinho? Vamos para a terceira aqui. O vocábulo cuja acentuação gráfica se justifica pela mesma regra de ilícitas é... Vamos aqui para o quadro. Vamos separar essa palavra ilícitas em sílabas. Então, nós temos aqui, ó, como é que se separa? Ilícitas. Certo? Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Se a antepenúltima sílaba é a tônica, o que essa palavra é? Essa palavra é uma proparoxítona. Então, o que eu tenho que procurar aqui na minha alternativa? Eu tenho que procurar qual é a única alternativa que tem a palavra proparoxítona, porque afinal todas serão acentuadas, certo? Após é uma oxítona terminada em S. Camelôs, oxítona terminada em S. Também oxítona terminada em em. Já é monossílabo tônico. Século é proparoxítona. Última, penúltima, antepenúltima, proparoxítona. Então a alternativa correta, de novo, é a letra D de Dinamarca. Certo? Vamos adiante aqui. A retirada do acento traz uma palavra de sentido diferente em... Essa questão é aquela que é um outro estilo de questão, é uma questão de praxe, como eu comentei anteriormente, o caso do chalé, não sei se você está lembrado, o caso da história, do até, não é isso? Então nós temos que ver, ó, a retirada do acento traz uma palavra de sentido diferente em árido. Se eu tiro o acento, o que fica? Fica arido. Então eu não tenho palavra de sentido diferente, porque nem existe árido sem acento em português. Reúne, fica reúne. Eu não tenho essa palavra em língua portuguesa. Árvore, fica arvore. Eu não tenho essa palavra em língua portuguesa, certo? Técnico, fica tecnico, né? Pássaro, fica passaro. Então, que palavra é, afinal? Eu cometi um erro aqui de propósito. Eu cometi um erro de propósito aqui, porque existe a palavra arvore, sim. Eu não quero que ele se arvore a ser um bom professor. Certo? Os antigos usavam muito essa palavra. A palavra arvore, se sentir, se meter. Se sentir o tal. Então, a retirada do acento traz uma palavra diferente em arvore. Certo? Passaro não existe, tecnico não existe, reúna não existe e arido não existe. Tá bem? Então, a alternativa correta seria a letra C. Eu espero que ele não se arvore a sair nessa chuva. Os antigos diziam isso. Pega ratão essa questão. Vamos adiante. A sílaba tônica de recém está na mesma posição que a da palavra. Essa é uma questão elementar. É simplesmente saber a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Recém é uma palavra oxítona. Qual é a única palavra oxítona que nós temos aqui? Arquétipo, última, penúltima, antepenúltima, proparoxítona. Tecem, última, penúltima, paroxítona. Interim, última, penúltima, proparoxítona. Contém. Aliás, sem acento fica contem, que eles contem o dinheiro. Eu tenho contem sem acento, que é do verbo contar, e eu tenho contém com acento, que é do verbo conter. Então, se eu coloco contem sem acento, contém. Ela é uma paroxítona. Ruim, a sílaba tônica é o in.
Então a alternativa correta é a letra E. Ruim é uma palavra oxítona. Aí não se diz, ai que lanche ruim. É que lanche ruim. Tá bem? Vamos adiante. Identifique nas alternativas abaixo aquela em que os parônimos foram empregados de forma incorreta, tá? O que são parônimos? São palavras parecidas na escrita e na pronúncia, mas com significados diferentes, ok? Certo? Palavras parecidas na escrita e na pronúncia, mas com significados diferentes. Então aqui já vamos trabalhar mais uma questão relacionada mais à ortografia mesmo. Foi iminente o perigo que rondou a eminente autoridade que nos visitou quando o palanque em que ela se encontrava desabou. Tá? Então, assim, ó, em que os parônimos foram empregados incorretamente. Qual é a diferença do iminente para o eminente? Iminente e eminente. Eminente, este aqui, quer dizer uma pessoa notável, importante. O eminente advogado fará uma palestra hoje. Então, esse eminente está bem empregado aqui. A autoridade é importante. Iminente, o que é? É algo que está prestes a acontecer. O temporal iminente poderá alagar a cidade. O temporal que está prestes a acontecer. Então, esses dois parônimos aqui, por que são palavras parônimas? Porque são parecidas na escrita e na pronúncia, mas os significados são diferentes. E esses parônimos estão, sim, bem empregados aqui, tá? Com discrição, Procópio fez ao amigo uma descrição da aventura que enfrentou pelas péssimas estradas que percorreu. Né? Descrição é o ato de descrever, certo? Tá? Então a pessoa, por exemplo, quando ela vai comprar um imóvel, ela quer uma descrição do imóvel, que alguém descreva esse imóvel. E descrição é o ato de ser discreto, tá? Então olha só, com descrição, tá certo aqui, Procópio fez ao amigo uma descrição da aventura. Os parônimos aqui também estão empregados corretamente. Por que foi provado que o réu não consegue discriminar o bem do mal? O júri o descriminou. Qual é a diferença de discriminar para discriminar? Discriminar é inocentar, certo? Tá? Existe um projeto no Congresso para discriminar a maconha. O uso da maconha, fazer com que o uso da maconha deixe de ser crime. Discriminar quer dizer diferenciar. Os judeus ainda são discriminados em muitos países, certo? Eu preciso discriminar os produtos na nota, eu preciso, diferenciar os produtos na nota, tá? Então, porque foi provado que o réu não consegue discriminar, diferenciar o bem do mal, tá certo? O júri o discriminou, o inocentou. Novamente, esses parônimos aqui estão empregados de forma correta. Em vez de aplicar meu dinheiro na poupança, comprei dólar, moeda cujo valor, ao invés de baixar como eu esperava, subiu. Tá? Muito bem. Agora aqui, ó, eu gostaria que você me acompanhasse no quadro aqui, porque eu gostaria de fazer uma diferenciação entre essas duas expressões parônimas aqui, que geralmente vêm em prova, e muitos alunos têm certa dificuldade, em estabelecer uma diferenciação entre elas. Então nós temos aqui, ó, ao invés de e em vez de. Em vez de, certo? Então, ao invés de, o que quer dizer? Quer dizer ao contrário de. Ao contrário de, certo? Eu vou usar na frase quando houver aqui uma ideia de oposição. E em vez de quer dizer em lugar de. Em lugar de, ou no lugar de. Então, não confundir ao invés de, que é ao contrário de, com em vez de, que é em lugar de. Aí você deve estar pensando, mas parece a mesma coisa. Não, porque eu posso dizer assim, ó, ao invés de fazer uma poupança, ele gasta tudo que ganha. Aí existe uma ideia de contrariedade entre poupar e gastar. Então, é ao invés de. Agora, em vez de passar a redação a limpo com a caneta azul, usou a caneta preta. Não existe uma oposição entre azul e preto. No lugar de passar a redação com uma cor de caneta, ele usou a outra cor,
Tá? Então, prestar atenção nesses parônimos aqui, isso é uma questão de ortografia muito comum nesta banca. Tá? Muito bem. Então, em vez de aplicar o dinheiro na poupança, no lugar de aplicar o dinheiro na poupança, comprei dólar. Tá? No lugar de uma coisa, ele fez outra. Tá? Tudo ok com esse em vez de aqui. Não existe uma oposição entre poupança e dólar. Moeda cujo valor, ao invés de baixar como eu esperava, subiu. Agora sim existe uma ideia de contrariedade. Subir, não é? Certo? Baixar. Nas madrugadas de sábado naquele bairro, o tráfico de carros em alta velocidade é assustador. O tráfego de drogas também. Trocou os tráficos aqui, não é? Certo? Tá? Tráfico é comércio ilícito, né? E tráfico é comércio ilícito. E tráfego é trânsito. Então seria o contrário. Nas madrugadas de sábado naquele bairro, o tráfego, o trânsito de carros de alta velocidade é assustador. O tráfico, o comércio ilícito de drogas, também. Certo? Então aqui nós temos alguns estilos de questões, né, que podem cair, né, neste concurso, são vários estilos de questões de acentuação, e por hoje nós ficamos por aqui, certo? Até a próxima!